A gente poderia pegar esse nosso lado hospitaleiro e transformar isso com a paixão que nós temos e demonstrar o quanto a gente tem de riqueza, não só local, cultural, social aqui, da natureza, e dar mais valor para o nosso estado, porque a gente tem muita coisa para mostrar. Eu gostaria, sim, que o amazonense fosse um pouco mais apaixonado pelo Amazonas para conseguir demonstrar o que a gente tem aqui, o que a gente pode mostrar, o que a gente pode proporcionar, para pessoas virem aqui e sentirem vontade de voltar. Eu fomento isso nos meus amigos. Eu falo sempre, não só de Parintins, como em outros lugares do interior que eu conheço. E eu admiro muito os investidores que vêm para cá e acreditam no nosso estado. Eu acho que o amazonense tem que acreditar mais no nosso estado. Eu sou Egren Baranda, eu sou nascida e criada na cidade de Parintins. Estudei lá do meu jardim no Gurilândia até a minha 8ª série no Colégio Nossa Senhora do Carmo. Saí de lá para vir para cá fazer aqui para Manaus fazer o 2º grau na época, hoje o ensino médio. Depois fiz um ano de cursinho, sou egressa Fiz faculdade na Universidade do Estado do Amazonas, faculdade de Medicina na Universidade do Estado do Amazonas. Morei em São Paulo para fazer residência desde 2012 até 2019. Depois voltei para cá, sou médica formada, fiz residência em radioterapia. Estou aqui em Manaus há quase 7 anos e sou casada com a Tainá Mesquita, tenho uma filhota chamada Maria Eduarda e 2 pets, o Vida e a Jolie. Eles são a minha vida. Meus pais continuam morando hoje ainda em Parintins, sou filha de Márcia Baranda e João Pedro Baranda. Muito da minha veia empreendedora vem dos meus pais. Mas óbvio que depois eu fui me especializando, fiz especialização em cuidados paliativos, fiz especialização em medicina intensiva, hoje faço pós-graduação na Fundação Dom Cabral em gestão de negócios e na FGV em gestão em saúde. Sou uma apaixonada pela gestão, a medicina está desde criança na minha vida, eu sempre quis ser médica. Mas hoje eu busco, na gestão em saúde, melhorar a qualidade de vida do paciente de uma forma diferente. Hoje eu quero paz, eu quero amor, então não me conte seus problemas, nada de tristeza nem de dor, então não me conte seus problemas. Olha, o Quat era uma chácara nossa. Eu lembro que eu tô com 39 anos hoje, eu tenho uma prima que deve ser uns 2 ou 3 anos mais velha do que eu e tinha tido 15 anos dela na nossa chácara, acho que 95, não lembro, por aí. E quando o primeiro patrocinador do Festival Folclórico veio e precisava de um local para recepcionar os convidados em Parintins, como eu falei, a hotelaria no estado a gente sabe que é deficitária, eles precisavam de um local para recepcionar os convidados. Então eles foram atrás de locais e acharam a nossa chácara. A nossa chácara tinha um pequeno barracão e uma piscina. Era nosso lazer de final de semana. E eles fizeram um contrato conosco de benfeitorias. A cada ano eles tinham que fazer algumas benfeitorias e o projeto era fazer um hotel ali, isso em 1998. Imagina que ali eu tinha 13 anos de idade. E ao longo dos anos, algumas coisas mudaram de curso, eles resolveram levar navios, o hotel saiu do projeto deles, mas nunca saiu aquilo da minha cabeça. Eu sempre tive vontade de fazer ali naquele local um hotel, mas aquele local era explorado por esse patrocinador. Em 2018, por uma diversidade, uma particularidade, eles optaram por não investir no Quat, por não fazer o Quat, né? Por não
ativar o quat daquela maneira que eles estavam acostumados. E o meu pai, avisaram com 40 dias de antecedência, o meu pai, na expectativa de agora o que vai ser, ele pensou em alugar. E eu falei, olha, eu tenho um projeto para ali, porque no ano de... Isso foi em 2018 e no ano de 2012 eu tinha ido à Jurerê Internacional e conhecido a estrutura do P12, do Parador 12, que é um beach club, e que nesse beach club acontece shows. Eu já fui para alguns shows lá. E eu falei, eu tenho um projeto para cá, porque Parintins funciona à noite, mas eu entendo o quanto é oneroso para quem vai para o festival você ir para um evento à noite. Então, se você tem outras alternativas, você estimula a ida de outras pessoas. Imagina que no Mumbai não só cabem 16 mil e poucas pessoas, e são mais de 100 mil habitantes. Muita gente fica de fora da festa como um todo. Então eu falei para meu pai, vamos fazer esse projeto que eu tenho na cabeça. A gente não tem praia, mas a gente tem rio. Então vamos fazer um River Club. E a gente tinha só 40 dias e tinha que relacionar aquele lugar que era cobiçado, que era de uma marca específica só para convidados, e transformar ele num local aberto que pudesse receber, mas sem perder aquela essência daquele lugar que tinha um local diferenciado, uma experiência diferenciada, era um local exclusivo, a gente não podia perder, em hipótese alguma, essa essência. Então foi quando surgiu o Quat Club. Em 2018, na nossa primeira experiência, ele foi feito, idealizado, pensado, projetado em 40 dias e a gente fez o primeiro final de semana. E na época o Ivo Meirelles e o Arlindo Junho ainda era vivo e a gente fez a roda de samba do Ivo Meirelles e a roda de toada do Arlindo Junho. Quinta, sexta, sábado e domingo. Na quinta-feira pegamos a tradição da Festa dos Visitantes, fizemos a Festa dos Visitantes. 2018 foi o primeiro ano. Eu lembro que no último dia, quando acabou tudo, eu sentei na calçada e chorei. Chorei bastante, porque, imagina, eu morava em São Paulo, tive a ideia, fiz tudo à distância. Eu já era médica na época, já trabalhava num plano de saúde grande, eu era coordenadora, então nos meus intervalos eu tinha que trabalhar, pensar tudo, pensar em marca, pensar tudo do zero em 40 dias. 15 dias antes do festival, eu desembarquei em Parintins, fiz uma coletiva num hotel, lembro como se fosse hoje, lembro das pessoas que me ajudaram nesse dia, lembro quem estava presente lá nesse dia. E o último dia eu tive uma certeza, eu não ganhei R$0,5, mas eu entreguei. E no segundo ano, no ano de 2019, estourou. Estourou a ponto de mais uma dificuldade que a gente tem na região amazônica nos prejudicar naquele momento, que era a internet. Então eu lembro que naquele ano de 2019 nós chegamos a ter fila de 25 minutos para você conseguir comprar uma cerveja. 40 minutos, porque a cada operação que você tinha para comprar uma ficha, a gente tinha que ficar assim com a máquina procurando um sinal. E foi um problema bom, porque foi um problema que significava que tinha muita gente ali comprando, muita gente prestigiando. E aí, no ano de 2020, nós preparamos uma grande operação. Eu lembro como se fosse hoje, no dia 5 de março, a gente fez uma recepção para anunciar o grande projeto que nós tínhamos para o ano de 2020 no Quat Club. E a gente ia trazer pela primeira vez o cashless, que é aquele cartão pré-pago, aquela tecnologia que você carrega o cartão uma vez. Então seria uma operação online e as outras todas offline. E, para nossa surpresa, no dia 11 de março foi anunciado o primeiro caso de Covid no Amazonas. A taxa de ocupação dos leitos de UTI para Covid na rede pública é de quase 95%. 512 pacientes aguardam uma vaga na rede hospitalar do Amazonas. Pacientes com Covid que estavam internados no Amazonas continuam sendo transferidos para outros estados. A maior parte dos parentes e amigos não pode entrar no cemitério por causa das restrições. E a gente tinha feito um grandiosíssimo investimento nisso. E imagina só, parou tudo. O Brasil parou, a gente não sabia o que ia acontecer. E em 2020 eu mergulhei fundo na pandemia. Eu tinha já especialização em medicina intensiva. 2021, em janeiro de 2021, nós tivemos o grande fato da falta de oxigênio no estado. Nessa época eu trabalhava como radioterapeuta no SECOM. Eu estava com meu pai,
e minha mãe com Covid, meu sogro internado com Covid. Uma das minhas melhores amigas tinha acabado de perder o pai de Covid. A gente está fazendo essa gravação num local onde eu tive um paciente de Covid. Ele estava doente nessa época. E eu perdi os meus avós em março de 2021. E no total a gente perdeu 16 familiares na pandemia. E depois que eu perdi os meus avós, eu tive mais certeza de investir em Parintins. Porque eu quero que a minha filha tenha essa referência. Eu já estava no processo de fazer o tratamento para ter filha. E eu quero que a minha filha continue tendo Parintins como referência. E todo ano eu digo, ano que vem eu não vou fazer quad. Ano que vem eu quero só ficar com as ancoragens, com o hotel, eu quero paz, não vou fazer quad. Aí quando começa, isso no pré, né? Quando tá tudo arrumado, tá tudo funcionando, tá tudo bombando. Como eu te contei, eu tava no meio do show do Périx ano passado, mandando mensagem pro Miguel do Camisa 10. Todo ano eu digo, não vou fazer, não quero que a gente brigue. Todo ano é uma confusão, todo ano é um perrengue. Ano que vem eu não vou fazer quad. Aí dá o primeiro dia que tá tudo lindo, tudo funcionando, aí fica aquela emoção. E é muito lindo de ver, porque assim, é todo mundo trabalhando e como eu costumo falar, não é só a minha família, é toda uma equipe que tem por trás. Então, você vê, tem gente aqui trabalhando na obra que está com a gente há muitos anos. Exemplo, o teto de tecido, no primeiro ano, veio uma equipe de São Paulo e mostrou como era para ser feito. E desde então é uma equipe nossa daqui que faz. Então, assim, a gente sabe que eles também esperam, sabe? Então, assim, e as pessoas que trabalham aqui com a gente, seja um operador de caixa, um atendente, recepcionista, eles estão com a gente há alguns anos também, alguns deles. Então, eles também esperam. Então, a gente sabe também a responsabilidade que a gente tem de fazer isso aqui. De fato, o quad é sim a realização de um sonho, não só meu, ninguém sonha sozinho, né? Pode até sonhar sozinho, mas não realiza sozinho. E eu tenho muito a agradecer, não só a minha família, mas a equipe que está com a gente aí há tantos anos.